Então, boa tarde de novo para todo mundo que está aqui. Boa tarde para todos vocês que vieram aqui prestigiar esse primeiro dia falando sobre estética facial. Porque quem me conhece, a Geni, que é uma paciente aqui que frequenta o nosso curso de glaucoma, sabe que eu falo mesmo de prevenção de cegueira. Esse é minha paixão, falar sobre prevenção de cegueira. Embora a cegueira seja uma coisa ruim, falar da prevenção dela é muito bom. E antes de mais nada, a gente tem que lembrar que não tem beleza no mundo que possa ser apreciada se não tiver visão. Então, antes de pensar na beleza, a gente pensa na visão, para apreciar as belezas da vida. Claro que a gente também quer se ver bem. Ok, uma vez que eu tenho visão, eu vou me ver e eu quero me ver bem. E para isso existem vários recursos para a gente amenizar ou melhor, desacelerar o processo de envelhecimento. Envelhecer são duas coisas que fazem a gente envelhecer. Fatores intrínsecos, ou seja, cada dia que eu vivo, a senhora vive, todo mundo está envelhecendo junto. Esse fator intrínseco é o fator da oxidação que o nosso organismo sofre quando eu pego sol, quando eu respiro. O envelhecimento natural, se a gente comprar um carro e deixar parado no estacionamento, ele envelhece, fica parado. Então existe um desgaste natural do corpo humano. Então eu nunca vou chegar aos 60 com o meu corpo de 20, por mais que eu seja cuidadoso, porque tem um fator que é inerente ao tempo, e o tempo não para. Mas existe um fator externo, extrínseco. Os fatores extrínsecos variam de pessoa para pessoa. Por exemplo, aquela pessoa que come mal, aquela pessoa que dorme mal, aquela pessoa que fuma, aquela pessoa que é super estressada, ou aquela pessoa que fica horas torrando no sol sem proteção nenhuma. Esses fatores externos vai variar. Eu posso comer bem, me alimentar bem, dormir bem, fazer tudo certo e a senhora não. Ou o contrário, a senhora faz tudo certo, eu faço tudo errado. Aí eu vou ter um envelhecimento acelerado, porque eu optei por isso. Eu tive um estilo de vida que leva ao envelhecimento mais rápido. Então, quando a gente fala, gente, fumar envelhece, é verdade, fumar envelhece, você paga para envelhecer. E aí depois a pessoa fala, poxa, mas eu tô mais acabado do que a minha vizinha, ou que a minha irmã. Mas sua irmã fuma? Não. Bom, já mudou entre as duas, uma genética igual, porém uma fuma, a outra não fuma. Uma frita no sol, a outra não frita no sol. Então esses são os fatores que a gente chama extrínsecos. Passa para mim. Bom, então o nosso primeiro evento de beleza sem filtros. Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias enquanto aguardam a grande felicidade. Na verdade, isso aí é uma coisa para se pensar. Pode dar um stop. Não, pode passar. O endereço não interessa. Muitas pessoas, elas se preocupam às vezes com uma ruguinha, com um detalhezinho, mas não estão preocupadas com a qualidade do sono, com a qualidade de vida, porque ser feliz são momentos, são frações de felicidade. Ninguém é feliz o tempo inteiro. E não é tratando uma ruga que a gente vai fazer ninguém feliz. Então tem que separar o joio do trigo. Quando a pessoa está totalmente infeliz com ela, infeliz com a vida, não tem tratamento estético que vá resolver isso. Primeiro vamos para uma análise, vamos fazer uma psicoterapia, porque às vezes ela está culpando aquela ruga da infelicidade dela. E não tem nada a ver aquela ruga com a infelicidade dela, concordam? Ser feliz é muito mais do que isso. Pode passar. Tá fora da ordem um pouquinho, mas basicamente é isso. A gente hoje vai falar sobre os dois tratamentos estéticos mais utilizados no mundo. Hoje, os tratamentos que mais são realizados na parte de estética facial são toxina botulínica, que muita gente conhece com o nome famoso da marca, né? Da Aller, que é o Botox, mas tem o Dysport, tem o Xeomin, tem o Botulift, e ainda tem um outro que eu estou esquecendo. Existem várias marcas. Botulift é uma marca nacional. Botox é uma marca americana. Dysport é uma marca francesa. Xeomin é uma marca chinesa. E por aí vai. Tudo é toxina botulínica. Então, quando eu falo de Botox, que todo mundo fala, doutora, eu quero botar Botox. Eu falo, você quer Botox mesmo ou você quer uma outra toxina botulínica um pouco mais barata, um pouco mais cara? Porque se a gente for ver preço, existem toxinas botulínicas mais baratas. E existem
existem toxinas botulínicas mais caras. O Botox está entre um dos mais caros, mas porque tem um padrão de qualidade que fez ele poder ser considerado o melhor das toxinas botulínicas hoje mais aplicadas no mundo. Aí vem junto com o Dysport, que também é uma marca francesa muito boa, a marca alemã, eu esqueci o nome, mas também muito boa. Então existem umas diferenças de qualidade, padrão de qualidade, padrão de pureza. Quando o produto ele é mais puro, é um produto, digamos assim, um ouro de mais quilates, que tudo é ouro, né? Se a gente pegar, tem ouro de vários quilates. Tudo é ouro. Ouro é sempre bom. Toxina botulínica vai sempre dar um bom resultado. Porém, tem umas que tem um padrão ouro, de pureza. Elas vão gerar menos reações, vão gerar mais tempo de ação do produto. A qualidade mostra-se aí, entende? No frasquinho tem lá 50 unidades. Se a gente medir as unidades, vem com 50, tem uns que vem com 30, com 40, com 60. Não tem padrão de qualidade nas unidades. Tem frasquinho de marcas que são inferiores, que a gente vê que não tem um padrão de qualidade. Então, quando o paciente fala, mas eu quero toxina botulínica, você fala, tudo bem, então vamos fazer, né, uma toxina botulínica e a gente vê a questão de custos de cada uma, qual se aplica aquele orçamento que o paciente tem. Porém, eu sempre aviso, olha, a toxina botulínica a gente aplica onde a máscara deixa ver. Essa região é a área onde se trata com toxina botulínica, ou seja, o terço superior da face. A gente não utiliza, na maioria das vezes, com algumas exceções, a gente não utiliza muito a toxina botulínica para essa parte de baixo. Por quê? Ela paralisa o músculo. Então, quando eu paraliso o meu músculo da testa, eu deixo de ter ruga. Eu sou paralisada, viu? Só que tem gente que gosta daquela paralisia total de não mexer a sobrancelha. Eu gosto de mexer minha sobrancelha. Eu falo, não, eu tenho que mexer minha sobrancelha, senão eu fico parecendo congelada. Eu não quero uma aparência congelada, porque fica pouco natural. Sim. E pra mim, uma opinião pessoal, tratamento estético bom é o que mantém a naturalidade. Que a pessoa não vê que você está ali toda artificial. Então, para se manter a naturalidade, isso é uma opção de paciente, conversa com o médico. Tem paciente que quer congelar. Fala, não, eu quero não mexer nada. Tudo bem, a gente consegue isso. Mas se ele pede a minha opinião, eu falo, vamos mexer um pouquinho a sobrancelha? Vamos ter um pouquinho de expressão? Para você não ficar aquela pessoa que não, nem ri nem chora quase, tipo sem expressão. Artistas, quando eles fazem os botox, as toxinas botulínicas, ou o Dysport, o Xemin, enfim, eles sempre deixam uma expressão, senão eles perdem o emprego. Se um artista não tem expressão, ele vira um artista até ruim. Então tem que se ponderar isso, o quanto que vai se congelar essa musculatura. O Botox, passa mais um. O Botox, ou a toxina botulínica, ou o Dysport, ou o Xemin, todas essas toxinas botulínicas, elas vão fazer o quê? Elas vão atuar numa coisa que a gente chama de pré-sinapse. O que é isso? Quando o músculo vai contrair, existe um neurotransmissor, uma produção química que faz o músculo contrair. E ele vai atuar nessa tomada. É como se eu tivesse um engate e uma tomada. A toxina botulínica, ela bloqueia essa conexão e o músculo então não contrai, que é um chamado, ela trabalha um neurotransmissor, em substâncias químicas, acetilcolina, que vão atuar nessa placa neural. Então, a gente joga a toxina botulínica ali, o músculo não consegue contrair. Então, se eu jogar na minha boca, eu não vou conseguir comer, eu não vou conseguir falar, porque isso aqui vai ficar paralisado. Então, a toxina botulínica se usa onde? Aqui. Que paralisar a testa não faz falta. Não faço nada com a testa. A testa, só quando a gente mexe, é só para dar ruga, certo? Então, a toxina botulínica é usada nesse terço superior. Falando um pouco do processo de envelhecimento da pele, por que a gente tem que, em algum momento, começar a fazer isso? Porque a pele envelhece, como eu falei, fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. E o processo é basicamente esse, igual para todo mundo. O que varia, o intrínseco é igual para todo mundo, é o natural. O que varia são esses extrínsecos, que foi o que eu falei, a exposição aos raios ultravioletas, a questão do tabagismo, a questão do estresse, do estilo de vida. E aqui vale uma parte para quem faz toxina botulínica, quem aplica a toxina botulínica e acha que dura pouco. Ou está usando uma toxina botulínica de uma qualidade inferior, ou essa pessoa faz tudo
supor, eu apliquei. Ela fuma, vai pro sol, dorme mal, bebe, tudo errado. Ela faz tudo certo. O tratamento vai durar mais nela, que faz tudo certo. Então, o tempo de ação da toxina botulínica varia de acordo com o meu estilo de vida. Quem corre muito, aí fica um alerta para quem corre muito. Quem é corredor todo dia, corre, também envelhece. Porque o rosto, com a idade, ele diminui a gordura, ele diminui a massa óssea. O nosso rosto afina com os anos. E quem corre, isso acontece mais rápido porque a pessoa fica muito magra. Quando a gente queima muito, tocou a campainha, você pega, atende para mim, por favor. Quando a gente corre demais ou faz uma atividade física intensa ou um trabalho extenuante, vai ter uma absorção de gordura maior, o rosto vai ficar mais fino. Então a gente vê muitos atletas, né, que tem um corpo super conservado, musculoso, mas o rosto parece que é mais velho do que é. Porque consome a gordura. Então esse processo vai variar de pessoa para pessoa. E num caso de um tratamento com toxina botulínica, aquela pessoa que faz esses fatores extrínsecos de forma errada, que tem esses agravantes, a toxina botulínica, o tratamento vai durar menos. Então ele pode durar de 3 a 6 meses. O máximo é 6 meses. Ontem, nessa live que a gente fez, a paciente, ela aplica de 8 em 8 meses, ou às vezes uma vez por ano. Ela fala, pra mim dá certo. Uma vez por ano resolve. Por quê? Porque quando a gente paralisa 6 meses, aquela ruga que estava começando, ela deixa de existir. Quando ele volta a mexer, a ruga não começa de novo de onde ela parou. Ela deu uma amenizada, ela deu um passo para trás. E aí quando você começa a mexer, até ela chegar naquele nível que estava antes da aplicação, demora quase um ano. Mas o ideal é que se aplique de 6 em 6 meses, porque aí você paralisando as rugas constantemente, elas não desenvolvem. Eu comecei a aplicar Botox em mim com 30 anos, na minha testa, porque eu tenho muita ruga na testa. Eu tenho muita expressão na testa, eu nova já tinha. Quando eu comecei a aplicar, por exemplo, em mim, meu exemplo, eu estacionei as minhas rugas. E hoje, com 47 anos, eu tenho as mesmas rugas dos 30. Porque eu congelei elas. Elas ficaram sem mexer. E como a pele não contraiu, a musculatura não contraiu, a pele não trincou, a pele não quebrou a sua camada dérmica. Então a gente acaba tendo uma não evolução. Então quando a pessoa fala, então toxina botulínica é só para velho. Não! À medida que você começa a perceber que está tendo algumas rugas, já começa a aplicar, nem que seja uma vez por ano. Porque você retarda as suas rugas. Então, quando você chegar 10, 20, 30 anos depois, faz uma diferença absurda. Eu não tive essa sorte. Na minha época não tinha isso. Eu já estou com 60 anos. Ainda assim. Você, aplicando uma toxina botulínica, as suas rugas de 60 vão diminuir muito. Mas, claro que você já tinha. Então, se você parar de aplicar, elas voltam naquele estágio. Mas também não evoluem. E a gente está vivendo até os 100. Então significa que se eu colocar uma toxina botulínica, eu não envelheço mais. Tem o fator de envelhecimento natural que vai acontecer. A pele vai manchar se não tomar cuidado com o sol. Os poros podem abrir se não tomar alguns cuidados. Aí a gente entra com outro tratamento para melhorar os poros. Mas falando de toxina botulínica, ela vai minimizar a formação das rugas. Ela vai dar uma desacelerada. E a gente vai congelar aquele rosto, como se fosse um congelamento dessas rugas, a partir do momento que você trata. Passa o próximo, por favor. Então, como eu falei, a gente perde volume. O rosto da gente envelhece para baixo e para o centro. Tem que se lembrar disso. Então, regiões como o malar são os primeiros a sofrer. A gente perde a bochechinha. Certo? Aí a olheira aparece. E a gente vai ficando assim. Triste. Tratamento é o contrário. É botar isso e levar novamente. Por isso que a gente tem que lembrar que quando a gente for falar de ácido hialurônico, o mais importante é entender que às vezes eu quero tratar uma região, algum ponto em outro lugar. Não é ali direto. Certo? Outra questão, né, é a redistribuição das gorduras. Porque a gente, quando é jovem, a gordura está aqui. Aqui está tudo cheio de gordurinha. Aqui está gordinho. Depois, essa gordurinha vai absorver e vai despencar para cá. E a gente fica com ela aqui embaixo. Processo natural, porque a gente vive na gravidade.
Se a gente tem um fator de gravidade empurrando tudo para baixo, a pele também, a gordura também, e um produto mal aplicado também. Então, aqueles produtos que antigamente utilizavam, que duravam 10 anos ou nunca saíam, infelizmente, hoje a gente ainda vê sendo aplicados, infelizmente, na maioria por não médicos. Porque os médicos que lidam com esse tipo de tratamento, voltando a citar, são os cirurgiões plásticos, os dermatologistas, os oftalmologistas, eles têm habilidade e uma perícia técnica para aplicar nessa região, por conhecer muito a anatomia do rosto, e fora da medicina, os dentistas, eles também aplicam, eles têm um conhecimento técnico dessa região, então eles têm perícia para isso. Infelizmente, a gente vê hoje biomédicos que não são médicos, a gente vê esteticistas que não são médicos, a gente vê várias outras profissões, né, ou profissionais aplicando algo, mas eles não têm noção da circulação, da vascularização da face, do nervo da face, dos nervos da face. Então, um botox, por exemplo, ou uma toxina botulínica, um Dysport, um Xeomin, qualquer uma delas, mal aplicado, pode gerar uma paralisia facial, por exemplo. Se a gente aplica uma toxina botulínica errado, a pessoa sai com o rosto torto. Ou uma pálpebra cai. Se aplicar errado, 6 meses sem levantar a pálpebra. Então, até aí, a gente fala, bom, é chato, né? Mas quando a gente pega um caso desse, a gente fala, bom, tenha paciência, vamos fazer uma fisioterapia que isso vai passar. É uma coisa que passa. No caso da toxina botulínica, a gente não tem um efeito para sempre dela. Então, ela também acaba. Então, aquele efeito que pode ter sido errado numa má aplicação, ele vai sumir. Mas quando a gente fala de ácido hialurônico ou preenchedores como silicone, que não se usa mais, PMMA, que se evita muito usar, tem os outros mais duráveis, hidróxido de apatita, enfim. O ácido hialurônico é o que melhor resultado dá, porque ele, no máximo, em 2 anos, desaparece. E assim que você aplica, ele incorpora na pele, você não sente nada palpável, ele penetra na pele, ele faz parte dos componentes químicos da nossa pele. Quanto próximo? Bom, para a gente terminar a toxina botulínica, que seriam os tratamentos para essas rugas, onde a máscara deixa aparecer, a toxina botulínica existe A, B, a gente usa A para esse tipo de tratamento. E ela é indicada para aquelas rugas finas, aquela ruga muito profunda, mesmo dormindo aparece, essa não some com a toxina botulínica. Então o paciente fala, doutor, eu tenho esse vinco aqui, se eu aplicar a toxina botulínica vai melhorar? Eu falo assim, finge que está dormindo. Se a ruga aparece, fingindo que está dormindo, ela não vai sumir completamente, porque a toxina botulínica, ela vai agir nas rugas mecânicas, que a gente chama de hipercinéticas. Aquela pessoa que nem eu, que faz muito com o nariz assim, enruga o nariz. Essa ruga eu posso bloquear. Aquela ruga que eu enrugo a testa e aparece, essa eu posso bloquear. Aquele pé de galinha que eu sorrio e aparece, esse eu posso bloquear e sumir. Mas aquela ruga que dormindo tá lá aquele corte assim, parece que foi cortada a pele, essa é uma ruga profunda. Rugas profundas, a gente aplica a toxina, elas amenizam, mas elas não desaparecem completamente porque a pele rasgou, a pele trincou, entende? Quando a pele tem uma ruga profunda, aquela ruga já alcançou camadas profundas da pele. E a toxina botulínica vai atuar nas rugas finas, não são nessas tão grossas. Ele ameniza as grossas, mas não é ideal para fazer aquela ruga sumir. Porque senão, se o paciente não entende isso, ele fala, poxa, eu apliquei, queria que essa sumisse e não sumiu. Então o médico tem que explicar isso antes. Olha, essa daí ela vai amenizar, mas não vai desaparecer. Agora, se você dorme e ninguém vê ruga nenhuma, você vai fazer um tratamento e todas as rugas vão sumir. Então, entenderam? Rugas que a gente vê parado, essas não vão sumir completamente. Rugas que a gente só vê quando a pessoa se expressa, mexe, faz careta, essas, a toxina botulínica vai ter um resultado 100%. Prevenção à formação de novas rugas, tudo bem. Prevenção de formação de novas rugas, quer dizer, aquilo que eu já falei, né? Ela passou, mas não tem problema. A toxina botulínica
botulínica, quando eu paro de mexer durante uns meses, aquela ruga ameniza. Então, ela vai amenizar e vai evitar que aquela pele fique trincando. Então, claro que eu vou retardar a formação da ruga. Então, aquele exemplo que eu dei, se aos 30 anos eu comecei a aplicar a toxina botulínica e apliquei de 6 em 6 meses, aos 50 eu chego quase com as mesmas rugas dos 30. Aí a pessoa fala pra mim, doutora, a senhora fica no formol? Porque eu conheço a senhora desde que eu sou pequenininho e a senhora não muda. Primeiro, não engordei. Pegar peso envelhece, porque a gente muda tudo. Segundo, eu aplico a toxina desde os 30, então eu dei aquela congelada. Eu falo, não é formol, é toxina botulínica, viu? Não é formol, é toxina, é outro nome. Bom, quando a gente ainda fala do Botox, da toxina botulínica, do Dysport, do Xeomin, do Botulift, todos esses são toxinas botulínicas, a gente está falando então em diminuir a contração muscular, em bloquear a liberação da acetilcolina, que age naquele ponto nervoso que faz o músculo contrair. Então, quando eu quero contrair, vem uma substância química, manda uma mensagem para o músculo e ele contrai. A gente vai sequestrar esse mensageiro. Fala, não, você não vai dar essa mensagem de contração. Pronto, e aquilo tem um tempo de ação. Pode passar. Agora, o grande desafio é quando a gente vai falar dos preenchimentos. Aí eu vejo muito desconhecimento por parte das pessoas. Tanto os pacientes que vêm aqui procurar saber, quanto os pacientes quando a gente conversa com uma pessoa, um amigo, um conhecido, a gente vê tanto desconhecimento sobre os preenchimentos. Porque as pessoas não têm noção do que pode ser usado para preencher e que tem melhor resultado. Preenchimento totalmente diferente de Botox, de toxina botulínica. Até eu incorro nesse erro de ficar sempre chamando a toxina botulínica de uma marca. Não, a toxina botulínica não é o Botox. O Botox é uma marca. Tem o Dysport, o Botulift, o Xeomin, para que ninguém fique chateado comigo, né? Falando só de uma marca, não pode. Então, quando a gente fala de toxina botulínica, parte superior. Agora, eu falei de preenchimento, é daqui para baixo. Daqui para baixo, eu não posso paralisar minha boca. Eu não posso paralisar o meu rosto, né? Então, aqui a gente usa os preenchimentos que eles não paralisam nada, eles dão volume. Quando a gente dá volume, aquela ruga estica, certo? Só que aí vem aqueles cuidados que a gente tem que ter. Se eu tenho uma ruga que me incomoda aqui, e eu preencho ela aqui, eu vou criar um rosto estranho nessa pessoa. Eu vou criar um aspecto chamado de smoking face, que seria um aspecto de rosto de macaco. Que isso aqui projeta para frente e a pessoa fica feia. E a gente cria um peso muito grande aqui e o envelhecimento acontece mais rápido. Porque o rosto envelhece para baixo e para o centro. Então, se eu coloco peso nessa região, eu vou acelerar o processo de envelhecimento dessa pessoa. Não está bom, não está certo. Não é que não esteja totalmente, tudo depende de caso a caso. Às vezes a pessoa tem o rosto ainda super no lugar, só uma ruguinha que incomoda, mas na maioria não está certo. Na maioria, quando a ruga incomoda aqui, é porque aqui já murchou. Então a gente trata com a elevação discreta do malar. Vocês conseguem perceber que efeito fantástico quando a gente faz assim? Sim. Quantas pessoas não chegaram no espelho e falaram, ai, por que eu não sou assim? Por que eu não... Ai, eu queria ser assim. Já viu? Olha, se eu fizesse assim, ia ficar ótimo. Às vezes eu faço assim. Não tem? Todo mundo faz isso, gente. Você nunca fez? Ai, se eu fizesse isso, ia ficar tão bom. Aí a pessoa fala, doutora... Ai, se eu ficasse assim... Aí a pessoa fala, doutora, que tal uma cirurgia plástica? Eu falo, não. Porque a cirurgia plástica, muita gente passa depois por um não reconhecimento da própria face. Quando você muda muito o seu rosto, você se olha no espelho e você fala, não sou eu, cadê eu? Não vem nunca mais aquela pessoa. A cirurgia plástica é definitivo. Já um tratamento com ácido hialurônico, não. Se por acaso você se estica demais e você não gosta, depois de 2 anos você volta exatamente ao que você era antes. Sem precisar fazer nada. Ele some sozinho. Isso, gente, para muitos pacientes é considerado uma coisa ruim, porque ele fala, vou ter que ficar aplicando esse produto de 2 em 2 anos, que coisa chata. Mas não é não.
Isso é o grande diferencial. Porque só porque o produto some, ele não vai deslocar e vir parar aqui embaixo. Infelizmente, a gente vê pessoas que ainda injetam silicone líquido no rosto. E o silicone líquido, ele não absorve, ele fica para sempre no nosso corpo. E o líquido não é igual uma prótese mamária, uma coisinha durinha, sequinha. O líquido é líquido, ele espalha. Então a pessoa faz uma bochecha com silicone líquido, essa bochecha desloca e vem para cá depois. E gera uma reação inflamatória com o passar dos anos. Pode gerar, porque é um corpo estranho. O nosso organismo, depois de algum tempo, com um corpo estranho, uma coisa diferente, uma coisa estranha, ele reage, ele inflama. Então ainda está sujeito a ter processos inflamatórios no futuro. Existem outros preenchimentos. O PMMA, ele foi muito usado, mas ele também tem esse caráter pouco absorvível. Então hoje já não se usa mais, ou quase não se usa. Aí tem a hidroxidiapatita. A hidroxidiapatita é um preenchedor pouco falado, mas bom para mão. Ele dura 10 anos. Aquela mão enrugadinha, você pode usar hidroxidiapatita, e o hidroxidiapatita é um preenchimento de longa duração, mas ainda assim ele absorve. Ele em 10 anos desaparece. Silicone não, PMMA não. Então vamos começar a pensar, isso é absorvível ou não é absorvível? O que é melhor? Absorvível, porque eu tenho a chance de aquele produto sumir e reaplicar no lugar correto. E novamente reaplicar no lugar correto. Quando a gente fala do ácido hialurônico, agora a gente vai focar nele porque ele é o padrão hoje considerado ouro de preenchimento. Mas para vocês terem uma ideia, 1 litro de silicone líquido custa 10% de 1 ml disso aqui. 1 litro de silicone líquido custa 10% de 1 ml disso aqui. Ou seja, com o preço que eu compro 1 ml disso aqui, eu compro 1 litro de silicone. Por que você acha? Por que vocês acham que ainda usam? Principalmente os esteticistas. Porque é baratinho o silicone líquido. Aí eles cobram baratinho no preenchimento. E quando a pessoa vai fazer um preenchimento sério, com um produto bom, o orçamento não é tão baratinho. Porque isso aqui custa igual ouro, assim, 1 ml, R$1.000, sabe-se Deus quanto. Entende? É caro? É caro. Mas se a gente for ver uma cirurgia plástica e o que você vai evitar de cirurgias plásticas, a gente está falando de estética. Estética é assim, ou a gente faz um tratamento ou a gente faz uma cirurgia. Sim. Quando a gente pensa numa cirurgia, é muito mais caro. Se a gente pegar o valor de uma cirurgia e usar em produtos bons durante a vida, a gente não chega nem a gastar o que gastaria numa cirurgia e evita a cirurgia. Eu, particularmente, nunca quero fazer uma cirurgia plástica no rosto, porque muita gente não se reconhece depois. O cabelo fica esticado, o olho vira japonesinho, a gente não se reconhece. E todo mundo olha pra você e fala, nossa, você tá diferente. Eu acho que o produto, o tratamento de beleza hoje, que se preconiza como sendo o ideal, é aquela pessoa que vê que você rejuvenesceu sem saber o que você fez. Sem ter ideia. Fala, nossa, você dormiu bem hoje, hein? Nossa, você dormiu muito bem hoje, você tá ótima. Mas não vê que você fez um procedimento. Aquela pessoa que quer que todo mundo perceba que fez, não vai conseguir um resultado bom. Porque você vai ter uma mudança tão radical que nem sempre é uma mudança boa. É fácil chamar a atenção. Bota uma boca gigante, todo mundo vai ver que você fez isso. Mas isso não significa que tá bonito. Isso não significa que tá bom. Isso não significa que você ficou mais bonito, mais belo. Mas todo mundo vai perceber. Então aquela coisa imperceptível, que a pessoa nota que você tá bem, mas sem saber o que você fez, isso é o ideal. Vamos partir desse princípio, isso é o ideal. É aquele tratamento que todo mundo nota que você está bonito, bem. A pessoa fala, você está bem, você está ótimo, você dormiu bem, o que você fez, o que você está comendo. Mas não nota que você fez uma cirurgia plástica e um procedimento que mudasse a sua estrutura facial de uma forma que não te reconheça. Então, o que o ácido hialurônico faz? Ele é um polímero. E ele é um polímero polissacarídeo natural que já existe na nossa pele. Ele é uma substância biocompatível. A gente produz ácido hialurônico. Se eu produzo isso, o meu corpo não reage a isso. Certo? É diferente de um silicone. A gente não produz silicone. O nosso corpo não tem silicone.
ele até é biocompatível, tem uma certa compatibilidade com a gente, tanto que as próteses de silicone são um sucesso, não dão praticamente problema nenhum. A gente tem outras próteses de glúteo, de quadríceps, prótese de queixo, de silicone, enfim, a gente tem várias próteses de silicone. O silicone é muito biocompatível, mas ele não é, ele é compatível, mas ele não é biocompatível porque ele não é produzido pelo nosso corpo. Já o ácido hialurônico é. Então, é um produto que o nosso corpo, quando você injeta, ele automaticamente acha que aquilo já é dele. E ele incorpora, ele absorve o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, se a gente injeta em algumas concentrações, se a gente injeta 1 ml, ele vai trazer 10 ml de água para o seu rosto. Eu injeto 1, claro, 1, né? Mas ele traz o efeito de 10 ml. Então, o que ele faz? Ele puxa água. Então, não é só na reestruturação da face que ele vai atuar, melhorando o malar, subindo o rosto, não. Ele também vai atuar na manutenção da elasticidade da pele e hidratação, porque ele puxa água. Ele está relacionado ao metabolismo do colágeno. Então, você alimenta a sua pele com uma substância que a nossa pele já produzia. Só que com o envelhecimento, a nossa pele vai deixando de produzir tanto ácido hialurônico. O nosso colágeno vai caindo. Existe uma coisa na nossa pele também importante de falar, que são os aquaductos. Na nossa pele, do rosto, do corpo inteiro, a gente tem pequenos canalículos de água que pegam do poro até a profundidade da pele e deixam passar água. Esses ductos, eles se fecham com a idade, por isso que a pele fica quebrada e seca. Com o ácido hialurônico, a gente mantém esses ductos abertos, porque existe uma reação iônica que ajuda a manter esses ductos abertos e a gente mantém uma capacidade de hidratação da pele mais duradoura. Então, é um tratamento, não é só uma manipulação estética. Já um silicone líquido, não. Esses outros produtos que eu citei, não. Eles não têm essa capacidade. Então, quando a gente fala de ácido hialurônico, por que ele é tão caro? Porque ele é uma matéria-prima da pele boa, que a gente tem quando a gente é jovem. Mais jovem, a gente tem mais. Então, ele trata a pele, além de moldar o rosto. Passo próximo. A gente, antes de entrar no MD Codes, que é uma técnica de aplicação desse ácido hialurônico, é importante a gente também lembrar que o ácido hialurônico, ele pode ser aplicado em concentrações diferentes. Existem concentrações, ele muito concentrado, e existe ele mais fininho. Quando ele é muito concentrado, a gente consegue criar um queixo numa pessoa que não tem. Incrível. Mas aí ele é super concentrado e reticulado. O que é reticulado? Ele vem com umas fibrinas que fazem uma retícula e segura ele ali. Então, quando eu não quero que ele espalhe muito, eu boto ele reticulado. E aí a gente é capaz de formar um queixo só com ácido hialurônico. Então, aquela pessoa que chega assim, a gente faz um queixo. Sabe quem fez um queixo com ácido hialurônico famoso? Anitta. Ah, sim. Anitta fez um queixo. Ela não tinha aquele queixinho, ela moldou o queixinho dela com ácido hialurônico. Daqui a 2 anos ela tem que refazer, porque ele vai murchar. Ele vai voltar pro tamanho... Não é que ele vai murchar, ele vai voltar pro tamanho que era. E ela já vai reaplicar. Entendeu? Um exemplo famoso. Sim. Bom, quando a gente fala então de estruturas, de concentrações, a gente tem 3 tipos de concentrações principais, mas 4 no total. Um ácido hialurônico é um muito fininho que a gente já pode aplicar numa pessoa de 20 anos. Ai, minha pele está seca, depois do verão a minha pele ficou seca, eu peguei muito sol, queria hidratar minha pele. Aí você usa o mais fininho. Você pode aplicar ele em várias regiões em pacientes jovens, que não precisam mudar nada no rosto, já são lindos. Mas eles estão com a pele seca, os poros abertos, a gente aplica um ácido hialurônico fininho. Agora, a gente tem depois, para tratamento, 3 tipos de concentração. Que é esse que faz um queixo, é chamado estrutural. Eu posso criar um osso aqui, o meu malar é feito. Esse ossinho meu já murchou. Então, esse aspecto que a gente chama de top model look, que é um aspecto aqui da maçã mais proeminente, o triângulo da juventude, esse meu já é feito com ácido hialurônico, entendeu? Esse é um estrutural.
É um ácido hialurônico estrutural. Eu faço uma estrutura como se fosse um osso. Mas tem um mediamente concentrado, que pode ser de refinamento, para refinar, para dar contorno no lábio, para refinar a olheira. Minha olheira está marcada, eu não vou usar um que parece osso, aqui não tem osso. Eu tenho que usar um fininho, que vai ter a consistência dessa região. É um de refinamento. E tem os de hidratação, que são esses mais suaves de todos. Aqueles que você pode usar em qualquer parte, até aqui. Sabe aquelas rugas do colo? Na mão, que enruga, a gente pode usar esse fininho. Esse fininho, ele cobre aquelas rugas fininhas. E ele espalha, ele vai se aplicar e ele espalhar no tecido. E tem os que não espalham, que eles ficam mais localizados. Agora, quando a gente vai falar de aplicação, bom, já definimos que o ácido hialurônico é o melhor dos preenchedores atualmente. Pode surgir coisa ainda melhor no futuro, mas atualmente ele é líder no mercado mundial. O mundo inteiro, quando fala de top no preenchimento, está falando de ácido hialurônico. Quando a gente fala de técnica de aplicação, existem várias técnicas. Existem várias formas de usar isso. Então, tem médico que usa uma técnica, tem médico que usa outra técnica, tem dentista que usa outra técnica. Então, comparando todas as técnicas, quando eu comecei em 2015 a estudar esse tipo de tratamento, eu fiz curso com cirurgião plástico, eu fiz curso com dentista, eu fiz curso com dermatologista, para ver todas as técnicas. Como é que o dermato aplica? Como é que o cirurgião plástico aplica? Como é que os dentistas aplicam? Como é que o povo faz isso? Então começa a ir para congresso, curso. As empresas dão excelentes cursos para a gente também. As empresas que produzem esses produtos também. Ah, doutor, só quer fazer um curso? Vamos lá, faz aquele curso. Olha, a gente vai ajudar. Um curso online e tal. E eles ajudam. Então, quando eu fiz todas as técnicas, eu preferi, de todas que eu conheci, o MD Codes. MD Codes significa códigos médicos. Códigos médicos, porque são códigos anatômicos. A gente localiza pontos anatômicos e aplica nesses pontos anatômicos. E existe um diagrama, uma grade de códigos, que a gente já sabe qual é o primeiro ponto que se faz naquela região, qual é o primeiro ponto que se faz nessa região, qual é o primeiro ponto que se faz nessa região. É uma sequência de pontos que a gente não precisa passar por todos eles. Mas quando um paciente fala, doutor, eu quero tratar o meu malar, minha bochecha sumiu e eu tô com olheira, eu já tenho na cabeça qual é o primeiro ponto que se faz para tratar essa região. Se aquela pessoa tem aquela região não muito grave, um ponto resolve. Mas tem outras pessoas que precisam de 3 pontos. Aí tem o primeiro, o segundo e o terceiro, distribuído anatomicamente. Então eu achei uma técnica muito interessante. Porque ela é muito personalizada. E por isso que a gente fala de planos de aplicação. O que é um plano de aplicação? É olhar para ela e falar, olha, eu vou aplicar só um ponto aqui e um ponto aqui. Aí eu pego uma pessoa de mais idade e falo, olha, eu já tenho que aplicar os 3 pontos aqui, os 3 pontos aqui, os 3 pontos aqui, porque tem mais idade. Então, a gente consegue fazer um plano de tratamento específico para cada rosto, para cada pessoa. Não é um tratamento padronizado, todo mundo faz tudo. Não é assim. Todo mundo vai fazer todos os pontos? Não. Depende. Tem gente que chega aqui, eu faço 3 pontos e a pessoa sai feliz da vida. Recentemente, eu recebi uma paciente que veio passar férias aqui, mora nos Estados Unidos. E veio passar férias aqui em Arraial e passou aqui na clínica para fazer um preenchimento. Ela vinha lá dos Estados Unidos já com orçamento de preenchimento. Preenchimento, toxina botulínica. E aí eu olhei para ela e falei, olha, eu acho que a gente pode traçar um plano de tratamento, mas você não precisa fazer tudo na primeira etapa. Você vai estar de férias agora em julho. A gente faz a primeira etapa. Quando você vier em dezembro, a gente dá sequência numa segunda etapa. E assim a gente vai. Entendeu? Então, o tratamento, quando a gente usa MD Codes, ele permite que o paciente também ajuste ao seu orçamento. Ah, doutora, qual é o primeiro ponto? Bom, o primeiro ponto é esse. Eu tenho quanto? Quanto fica? Ah, isso, eu posso fazer só isso? Pode fazer só isso. Então, eu tenho colegas, professores em São Paulo, que eles falam assim, olha, eu queria 7 ampolas. Mas é caro. Você pode me dar 2 hoje? 2 ampolas para eu fazer os pontos principais? Depois, daqui a 6 meses, você vem e a gente faz mais 2.
Depois de 6 meses depois, a gente faz mais 2. E assim a gente completa o plano de tratamento. Entendeu? Então eu acho isso muito interessante. E esses pontos são orientados por essa técnica. O primeiro é ali, o segundo é lá, o terceiro é cá, o quarto é lá. Individualmente, a gente consegue traçar um plano de tratamento individual e que o paciente vai ajustar ao seu orçamento. Não impede de fazer, doutora, mas eu não tenho dinheiro. Ok, vamos fazer o primeiro ponto. O primeiro ponto é sempre o malar. Porque é ele que sustenta o nosso rosto. Esse ponto é o mais importante. Não para ganhar bochecha, mas para sustentar o rosto. Você pode não ganhar bochecha. Eu não quero mexer na minha bochecha. Ok. A gente só vai sustentar o seu rosto. E é tão interessante quando a gente faz a aplicação desses estruturais, esses ácidos hialurônicos mais concentrados, a gente puxa assim, aplica e o rosto fica. Como se eu tivesse jogado um martelo. É muito interessante, porque a pessoa percebe resultados imediatamente. Ela sai e fala, não, já está diferente. Mas ninguém nota. Ninguém nota. Ela nota. E as pessoas não notam o que aconteceu. Porque quando a gente utiliza pontos da lateral do rosto para trás, a gente sustenta o rosto. E isso é o mais importante, porque a gente vai contra o efeito natural do envelhecimento, que é ir para baixo, para o centro. Então, se eu pego, puxo um pouquinho aqui e coloco o ácido estrutural, o rosto fica assim. Entende? Então, isso é como se eu jogasse um martelinho ali, pá, segura aqui. E ele segura, porque ele é daquele que forma até um osso. Ele é durinho. E esses estruturais, a gente encosta no ossinho. A gente vai com uma agulhinha fina e encosta no osso. O osso tá aqui. É aqui que eu tenho que botar. Eu não posso botar ele na superfície. Ele tem que ser profundo. Porque ele é durinho. Ele é para estruturar. Já aquele mais fininho, aí eu posso botar na bochecha, posso botar no lábio. Os mais fininhos. Porque eles não formam essa estrutura dura. Entendeu? Então, tudo é ácido hialurônico. O que muda é a concentração desse ácido hialurônico. Bom, então, MD Coats. A face pode ser dividida em unidades anatômicas. A gente tem unidades anatômicas. Pontos específicos guiam as aplicações, visando a reconstrução da estrutura da arquitetura facial. Não adianta eu arrumar uma casa se a parede estiver toda infiltrada, se o teto estiver caindo. Não adianta eu arrumar essa casa. Se eu quero uma reforma na minha casa, eu começo pela estrutura. É a estrutura que a gente tem que trabalhar. Os ácidos hialurônicos, eles vão trabalhar na estrutura do rosto, para ele não despencar com a idade. Então, ele é um tratamento preventivo também. Além de ter um resultado imediato, ele está retardando o processo de envelhecimento natural que a gente sofre. Bom, por que usar essa técnica? Por que eu gosto dessa técnica? Porque ela é uma ferramenta útil para ajudar os pacientes a entenderem a sua motivação no tratamento. Nesse caso, o que quer dizer, por que usar o MD Coats? Porque quando o paciente quer tratar aqui, eu vou aqui. E aí o paciente entende que às vezes o tratamento está longe do lugar que incomoda. Isso é uma forma de explicar ao paciente, olha, o ponto que trata aqui é aqui. Eu não vou injetar nada aqui. Mas não vai injetar nada aqui, doutora, essa ruga vai continuar. Não vai. Não vai. Às vezes o paciente fica, não, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Dá, porque não sou eu que inventei isso. Isso aqui é a técnica mais usada no mundo. Não fui eu que inventei, quem dera. O cara que inventou isso aqui chama Maurício de Maio. Ele tem a minha idade. Hoje o consultório dele mais forte é em Nova York. Ele atende em São Paulo também, se vocês quiserem ter o contato dele, viu? Ele é ótimo, brasileiro, mas ele viaja o mundo inteiro. É difícil achar ele no Brasil, porque ele virou um garoto propaganda dessa técnica, porque ele criou essa técnica, ele está milionário. Ele criou essa técnica, ele que criou isso, não fui eu. Eu aprendi com ele. E ele ensina, vai nos países árabes, ele vai na Europa, ele vai na Ásia, ele vai em todo canto. O consultório dele mais famoso hoje é em Nova York. E é um brasileiro, viu? Então, esse MD Coats é a técnica mais feita no mundo pelos cirurgiões plásticos, pelos oftalmologistas.
Dermatologista também usa muito. Os dentistas usam um pouco menos. Porque aqui a gente manipula alguns pontos com agulha. E os dentistas preferem cânulas. Por eles não serem médicos, eles têm um pouco mais de medo de agulha. De pontos, alguns pontos com agulha. E todas as técnicas estão corretas. Todas as técnicas são boas. Cada médico, cada profissional vai escolher a técnica que se adapta mais. Será que tem alguém ali? Você dá uma olhadinha, por favor? Por último, a questão do plano de tratamento. Cada paciente deve ser abordado e tratado individualmente. Percebe? A gente tem que levar em consideração características individuais de cada um. Não é todo mundo que precisa passar pelo ponto 1, pelo ponto 2, pelo ponto 3 daquela região. Mas cada região tratada tem uma sequência que tem que ser seguida. Se eu quero tratar o lábio, tem um ponto que é o primeiro. Tem o segundo, tem o terceiro. Essa sequência, ela é respeitada. Mas nem todo mundo precisa passar por todos esses pontos. Entenderam? Isso é o que a gente chama de plano de tratamento. Passa um pra mim. No play e aí aperta de novo. Perfeito. Aqui, os pacientes poderão apontar suas queixas e áreas que incomodam. O médico injetor irá discutir os códigos apropriados para tratar aquela região. O plano de tratamento. Padrão sistematizado de tratamento. Pontos de aplicação versus a necessidade de cada um. Eu não preciso aplicar todos os pontos em todo mundo. E FACT, o que é isso? É Finância, Avaliação, Comunicação e Técnica. Com essa técnica, a gente pode levar em consideração as finanças do paciente. Olha, doutor, eu não tenho dinheiro para isso tudo, então me dá uma ampola. Daqui a 6 meses, me dá outra ampola. Daqui a 6 meses, dá outra ampola, em vez de comprar as 3 de uma vez. Então, ele se ajusta a cada paciente, a cada bolso. Avaliação é isso. Eu tenho que avaliar aquele rosto e falar, eu acho que você precisa de 4 ampolas. Eu acho que você precisa de 3 ampolas, de 6, de 10. Comunicação é explicar que, às vezes, o ponto a ser tratado não está naquele ponto que incomoda. É em outro local. E aí, orientar sobre essa técnica. Por que eu vou tratar isso aplicando aqui? Passa o outro para mim. E voltou? Pode passar mais um? Eu acho que deve ter acabado. Muito bem. Deixa aí. Bom, então quando a gente fala de planos de tratamento, a gente tem alguns esquemas para ilustrar vocês. Depois eu vou mostrar para quem está aqui. Quem quiser na internet, quem está aí assistindo a aula e quiser esclarecer alguma dúvida sobre os pontos de tratamento ou sobre os planos de tratamento, pode mandar perguntas para mim. A gente está chegando quase a 1 hora de aula, olha que loucura, passa muito rápido, pelo menos para mim, eu não sei para vocês. E agora eu queria ouvir as dúvidas. Alguma dúvida? Primeiro, toxina botulínica. Vocês entenderam que a toxina botulínica não é só o Botox? Que toxina botulínica existem várias e o efeito delas pode variar um pouquinho de acordo com a marca, com o padrão de qualidade, de pureza. Todos os produtos são assim. Quando eu compro sabão em pó, nem sempre é homo. Certo? Ok. Alguma dúvida sobre o mecanismo de ação, como o Botox atua, como a toxina botulínica atua, o Xelmin, o esporte, esses todos? Rugas dinâmicas, rugas que mexem. Ácidos hialurônicos, preenchimentos. Entenderam que tem vários preenchimentos? Cada um tem uma característica. E que o ácido hialurônico, muito famoso hoje em dia, infelizmente não é usado em todo mundo. Muita gente que você vê preenchido não é ácido hialurônico. Aquelas bocas gigantes, aquelas coisas que ficam parecendo que foram queimadas, aquelas bocas ou lábios ou bochechas exagerados, dificilmente é um ácido hialurônico que fez aquilo. Porque primeiro, é caro pra caramba. É muito caro. E segundo, ele dá um resultado muito natural. E essas coisas que você vê que não são muito naturais, corre o risco de não estar sendo aplicado um produto que hoje a gente tem de melhor qualidade. Então o meu conselho é, se não vai aplicar um produto bom, não aplica nada. Protege com um cremezinho, vai levando até a hora que você pode fazer um tratamento de qualidade. E esse tratamento pode ser dividido em frações de tratamento. Não precisa tirar 10 mil do bolso, não. Você entende? E sai muito mais barato a longo prazo do que uma cirurgia plástica bem feita.
que vai custar 30, 40, 50 mil reais. E que você pode não gostar depois. Não tem jeito. Esticar uma pele, cortar e costurar, não tem volta, gente. Não tem volta. Claro que uma pessoa de 90 anos, que tem já um padrão de pele excessivamente detonado ou em acúmulo, ok, nesse caso a gente tem que considerar uma pálpebra muito caída, fazer uma cirurgiazinha de bléfaro, né, para melhorar a estrutura da pálpebra, ok, nesses casos. Mas o que aconteceu com a cirurgia plástica? Elas estão caindo. Os cirurgiões plásticos não estão mais fazendo tanta cirurgia por causa dos ácidos hialurônicos, entendeu? Eles não estão mais fazendo tantas cirurgias quanto antes. Isso aqui acabou com parte da necessidade das cirurgias. Porque é uma forma da gente lidar com o envelhecimento da pele de uma forma mais inteligente, mais conservadora também, menos agressiva. A gente chama de conservador o que muda menos. Dúvidas. Eu só vou acreditar que vocês gostaram se tiver alguma dúvida. Dúvidas. Pode. Eu mesma não tive dúvida, não. Eu entendi direitinho vocês. Foi? Deu pra compreender? A forma de explicar, o linguajar, que é uma coisa técnica, a gente está tentando passar de uma forma mais fácil de compreensão, mais didática. Deu para entender? Deu para entender. Alguém vai ter dúvida de toxina botulínica e preenchimento? Alguém vai sair botando silicone no rosto? Pela madrugada, viu? Você tinha uma dúvida? É um pouquinho fora do contexto da estética em si, das rugas e tal. Dependendo da cicatriz que eu tiver no rosto, a toxina botulínica pode me ajudar em melhorar o efeito da cicatriz ou não? Bom, excelente pergunta. Cicatriz não se usa toxina botulínica, se usa preenchimento. Para superficializar ela. A cicatriz é uma coisa repuxada, né? Um vinco, ela torna um vinco. A gente pode amenizar com ácidos hialurônicos de média intensidade para que aquela depressão superficialize e alinhe a pele. Entendi. Mas aí não é toxina botulínica, Mas é no um caso preenchimento. seria mais no formato da cicatriz e não no corte em si, né? Não, aí tem que se avaliar a cicatriz. A cicatriz, claro que tem cicatrizes que a gente só consegue amenizar. Não vai conseguir anular ela, porque a cicatriz envolve um processo de cicatrização naturalmente, que às vezes tem queloide, às vezes tem um processo hiperplásico na cicatriz, e isso não tem como amenizar. Mas aquele vinco que uma cicatriz causa, aquela depressão, isso a gente consegue alinhar, deixar a pele toda no mesmo nível. Mas a marca não sai. Entende? Mas é útil nesses casos, sim. Aí é um tratamento um pouco mais direto na base dessa cicatriz, porque aí é um processo que não é um processo natural, uma cicatriz. Entendi. Uma cicatriz não faz parte do processo natural de envelhecimento. E é bem aquilo que você falou também, né? É muito a questão de avaliar cicatriz por cicatriz, né? Claro, o local que tá. Claro que se você tiver uma cicatriz num lugar perigoso de aplicação, não se aplica. Também tem isso. Tem lugares, esse triângulo aqui, daqui até a metade do olho, esse triângulozinho aqui, ó, é o triângulo perigoso. Tudo que tá aqui, do canto do nariz para lateral do olho, esse triângulo é perigoso. Eu quero aqui. Pode ficar até cego. Não. Isso para quem tem noção do perigo. Quem não tem noção do perigo, aplica em qualquer canto. Não tá nem aí, porque não sabe o risco. Por isso, gente, eu acho assim, coisas que a gente vai injetar, ou procedimentos cirúrgicos que vão mudar a gente para sempre, tem que saber com que profissional você vai fazer isso. É um profissional habilitado, é um cirurgião plástico, é um dentista, é um dermatologista, é um oftalmologista, mas tem que ter alguma formação. Tem que ser profissional nisso, não pode ser qualquer um. E hoje as pessoas estão fazendo tudo, qualquer um faz tudo. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, com todo respeito, não tem a perícia para isso. Esteticista menos ainda, bioquímico menos ainda. Então, ok, eu respeito, cada um sabe o que faz, mas não indico. Não indico por conhecer o risco, e é grande, tá? Mais alguma dúvida? Então, no pessoal que assistiu pela internet, vocês viram se tem alguma pergunta? Se alguém quiser me mandar perguntas inbox, por mensagem, eu terei o maior prazer em responder. Tudo ok. Então, eu vou encerrar. Agradeço a participação das pessoas que assistiram pela internet.
Agradeço muito a presença. Ontem também fizemos uma live, foi muito interessante. Eu tive bastante feedback depois da live. Geralmente as pessoas assistem e depois vão mais tarde fazer perguntas. E seria interessante que já terminasse a transmissão para a gente conseguir salvar essa aula. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal da internet. Agora